Saudamos a todos na bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos a mais um culto ao Senhor. E para iniciar, nós vamos ler uma passagem que se encontra no Salmo 8 e vamos ler os versículos 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Assim diz a palavra do Senhor, e nós temos visto isso na nossa vida, no nosso cotidiano. Quão admirável são as obras do Senhor. Vamos neste momento render-nos a Ele em adoração e convidar a Ele a fazer-se presente neste período que nós nos encontramos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, glorificado e magnificado seja o Teu nome. Tu és bendito, Tu és glorioso, Tu és cheio de graça, e não há na terra, em lugar nenhum, alguém como Tu. Senhor, encontramos-nos neste lugar não pelas nossas forças, não pelo nosso poder, não pela nossa capacidade, mas por causa da Tua graça. Queremos agradecer-te, Senhor, pelo Teu poder sobre nossas vidas e por nos dares mais um dia de vida. Senhor, queremos utilizar os nossos dons, talentos, o nosso coração, Senhor, para exaltar o Teu santo e bendito nome. Convidamos-te, Senhor, a fazer presente neste lugar e a fazer morada nos nossos corações. Age conforme Te aprove, Senhor Jesus, nas nossas vidas e que o Teu nome seja exaltado para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor.
bendito Senhor. Ele é único, Ele é incomparável. E não há nada, não há ninguém como nosso Senhor. Vamos adorar a este Deus maravilhoso. Vamos dizer, meu Jesus, Tu és tão bom. Cânticos da Alegria, número 25. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvar ao Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Quero a Ti dar louvor, pois és Rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória Te dou. O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em Ti, meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvar, Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Aleluia. Louvamos o Teu santo e bendito nome, Deus. Tu és incomparável, Deus indescritível. Te louvo, ó Senhor, de todo o meu coração. Não há motivos para eu não adorar a este Deus santo. Vamos continuar a adorar ao Senhor. Bendito Senhor, Deus dos céus. Aleluia. Te louvo, ó Senhor, de todo o meu
seja o louvor, oh meu Deus, e seja a honra, meu Deus, e seja a glória, e seja o pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, meu Jesus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, ao que está sentado, ao que está sentado, no trono, e ao Cordeiro, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, e seja a glória, seja a glória, e o domínio, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Te adoramos, Deus, tu és poderoso Deus, não há ninguém como tu, poderoso Deus, não há como tu, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, majestoso, poderoso Deus. Aleluia, meu Deus, tu és poderoso Deus. Eu dependo de ti, tu és poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, glorioso Deus, soberano Senhor. Nós, Senhor, rendemos-nos diante de ti, Pai amado. Tu és glorioso, tu és o Altíssimo, cheio de glória, cheio de graça. Senhor, tu és incomparável, tu és bendito, tu és maior do que tudo que existe, Senhor.
Nossas vidas, Senhor, nós entregamos em sacrifício, em gratidão, Senhor, pelo que Tu és para nós. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso pastor supremo, Tu és o nosso Pai incomparável, Tu és o nosso resgatador, Tu és o nosso Salvador, Tu és aquele que está conosco todos os momentos, Senhor. Deus amado, não há impossível para Ti, e Tu velas pelos Teus filhos, Senhor. Ó Deus amado, nós nos rendemos aos Teus pés. Nós, Senhor, cantamos a Ti um cântico novo, porque nós somos muito alegres por Te conhecer, Senhor. Somos muito gratos, Pai amado, pelo que Tu fizeste por nós. A Tua obra redentora, que nos permitiu que hoje tivéssemos vida, permitiu que nós tivéssemos a oportunidade de nos achegar a Deus Santo. Deus amado, nós Te glorificamos. Tu és maior do que os céus, Tu és maior do que o tempo, Tu és maior do que o infinito, Senhor. Tu és incomparável, Deus amado, e nossos corações são gratos por conhecer-Te, Senhor. Tu és o melhor de todos, amado Deus. Nós somos extremamente gratos, Senhor, pelo Teu amor por nós, Senhor. Nós não merecíamos, mas nós recebemos. Somos muito gratos, amado Deus. Tu nos tiras da cova, nos tiras da depressão, nos tiras da ansiedade, Tu nos tiras da maldade, Tu nos tiras do pecado, Tu nos tiras do jugo da escravidão, para sermos feitos novas criaturas e sermos purificados e sermos feitos filhos do Altíssimo. Deus amado, ninguém mais poderia fazer isso por nós. Somente Tu, Senhor. Somente Tu, com Teu bendito amor. E nós glorificamos a Ti, Pai amado. E reconhecemos que quem tem este poder és Tu. Que nós estamos limpos e purificados por causa de Ti, Senhor. Tu és poderoso, mais poderoso do que o pecado, Senhor. Tu és poderoso, Senhor, e nós Te exaltamos, nós Te bendizemos. Bendito Deus, Tu és poderoso, Senhor, aleluia. Glória somente ao Teu bendito nome, Jesus. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Que está sentado. Glória ao bendito nome do nosso Senhor Jesus. Que toda a terra glorifique ao nosso Deus. Que Deus abençoe a sua igreja. Amém. Antes de nós iniciarmos com aquilo que será a nossa ministração nesta manhã, eu gostaria de pedir a todos quantos nos ouvem e os que também estão vendo através das plataformas YouTube e através também da televisão da Alfa e Ômega, antes vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, pedindo para que Deus nos dê graça. Amado Deus, amado Pai,
na Tua presença nesta manhã. Nós queremos Te dar muitas graças. Graças, Senhor, pela salvação que providenciaste para nós na cruz do Calvário, através daquela morte sacrificial que há mais de 2000 anos foi consumado naquela cruz através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E é através dele, Senhor, que nós temos acesso ao trono da graça e com temor, tremor, mas com confiança, por causa deste sangue, Senhor, que nos lavou e nos purificou, Senhor, e nos dá acesso ao trono da graça, Senhor. E neste nome bendito e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora que estamos diante da Tua palavra, pedimos, Pai, que abras o nosso entendimento de forma que nós possamos absorver esta palavra, esta meditação, esta explanação nesta manhã, Senhor. E toque profundamente a cada um dos nossos corações. Nosso desejo é fazer a Tua vontade. Pai, receba a nossa gratidão por tudo isto. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez eu vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, o tema que trago hoje para juntos debruçarmos na palavra de Deus é: não há casos sem esperança para Cristo. Vou repetir. Este é o nosso tema de hoje, para o qual nós estaremos ministrando. Não há casos sem esperança para Cristo. Grave isso no seu coração, grave isso na sua mente, porque é um facto. Não há casos sem esperanças para Cristo. Então, e trouxemos como proposta texto bíblico Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5, e iniciando pelo verso 21. Repito, quanto está à procura desta passagem, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5 e verso 21. É o início da nossa leitura e concluiremos com o versículo 34 deste trecho, que é o trecho, digamos, da qual nós estaremos comentando, estaremos debruçando sobre ele para explanarmos, para meditarmos, para podermos absorvê-lo para nossa edificação, nosso crescimento espiritual. E a minha oração é que o Espírito Santo, aquele que é o professor por excelência, nos possa, nesta manhã, transmitir isso e nós possamos estar acessíveis, abertos para aprender dele o que ele tem para nos transmitir nesta manhã. Então, vou iniciar a leitura, creio que todos já a acharam. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5 e verso 21. Diz assim as Sagradas Escrituras: E, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Versículo 24. E foi com ele
e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Versículo 28, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então, a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e sê curada do teu mal. Até aqui a palavra do Senhor. Ora, vamos para observar cuidadosamente este panorama descrito neste trecho bíblico. E a nossa atenção nesta manhã deve se focalizar mais naquela mulher que há 12 anos, conforme descreve aqui a palavra, sofria de uma hemorragia constante. E vamos aprender da palavra de Deus nesta manhã, através destes trechos, algumas verdades espirituais, pentecostais, que nós encontramos neste trecho. E a minha oração é que Deus possa nos confortar, possa nos animar e, sobretudo, abrirmos a nossa mente para entendermos verdades que estão contidas aqui e que o Senhor nos revela através da sua palavra. Verdades que estão neste trecho e que o Senhor nos revela, porque é assim que o Senhor funciona com o seu povo, com a sua igreja, revelando aquilo que são os seus propósitos para trazer ensino, para trazer instrução, para trazer edificação para o seu povo, para a sua igreja, que somos nós. E podermos ajudar aqueles que também ainda não alcançaram esta salvação, porque o objetivo, o desejo do Senhor é que todos venham ao conhecimento desta verdade. Então, observemos o panorama para podermos entender algumas verdades pentecostais que estão inseridas neste texto. Diz assim que Jesus estava vindo de barco, vinha do outro lado do lago, e na margem uma grande multidão o aguardava. Gostaria que tomássemos em conta esta expressão, grande multidão, porque daqui nós vamos aprender algo que
o Senhor nos tem revelado através da sua palavra. Uma grande multidão o aguardava. E com certeza aquela multidão, assim que Jesus desembarca daquele barco que o trouxe até a margem, provavelmente o receberam de uma forma acalorada a Cristo. Por outro lado, nós vemos aqui dois personagens no meio da multidão. Dois personagens. Um deles, Jairo, segundo a palavra de Deus aqui nos descreve, era um líder da sinagoga e ele estava entre essa multidão que aguardava Jesus na margem. E também se encontrava uma mulher. Aguardando também a chegada de Jesus daquela margem. O que mais desperta a atenção, amados, é a atitude destes dois personagens, Jairo e aquela mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia constante. E daí nós podemos aprender muitas lições e contextualizá-las para o dia de hoje, para os momentos que estamos vivendo hoje, e vão nos servir de lições muito importantes. Dizia eu que uma multidão, a Bíblia descreve como uma enorme multidão, aguardava Jesus. Duas pessoas se destacam, Jairo e esta mulher. Jairo é o primeiro. Jairo avança, segundo a palavra de Deus, se destaca dentro da multidão e vai ao encontro de Jesus. E se prostra perante a presença de Jesus. E essa atitude de Jairo se prostrar perante a presença de Jesus revela que Jairo tinha conhecimento de quem Jesus era. Portanto, ele tinha consciência que estava na presença de Deus encarnado, na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Daí que ele vem e se prostra perante a supremacia e a superioridade de Cristo, porque ele é supremo, ele é o Criador, ele é o Deus, e ele reconhece isso, e por reconhecer isso, ele toma essa posição. Por isso que ele se destaca dentro da multidão. E com certeza a multidão continuou ali, junto de Jesus, mas Jairo tem esse procedimento. Mas o que queremos focalizar hoje é acerca desta mulher anônima, uma mulher que sofria já há 12 anos, como a Bíblia descreve. O meu propósito, o meu objetivo nesta manhã é aquilo que o Senhor me tem colocado no meu coração, não é falar dela, mas é aprendermos lições através dela, através de atitudes que ela tomou perante a presença de Jesus. Jairo tem aquele procedimento, vai aos pés de Jesus, se prostra, não é? E suplica-lhe. Diz que tem uma filha enferma, bastante enferma, está a ponto de morrer, e ele fala isso quase em desespero na presença do Senhor. E Jesus foi com ele. Jesus atendeu aquela súplica de Jairo, vai com ele.
quando Jesus está caminhando para atender aquela solicitação de Jesus, surge esta segunda personagem, que se encontra um pouco afastada, mas ela afastada, mas focalizada naquele que é Deus, aquele que é o Salvador em pessoa, ali na sua presença. Diz a Bíblia que ela já tinha ouvido falar de Jesus. Já tinha ouvido falar dos feitos de Jesus. E com certeza que ela não estava ela não estava admirada com os feitos de Jesus. Ela queria ter aquele encontro com Jesus porque tinha noção, tinha conhecimento. Ela entendia de quem de facto Jesus era. E Jesus vai com a multidão. Diz a palavra de Deus que encontramos a expressão no versículo 24, que diz que e foi com ele, portanto o Jairo foi com ele, e seguia uma grande multidão que o comprimiam, que o apertavam, que quase o atropelava. E no meio daquilo, enquanto Jesus está caminhando, aquela mulher vem de uma forma clandestina, mas com uma determinação, com ousadia, sabendo que ali está a minha solução. Ali está a resolução do meu problema. Porque Ele é Deus, Ele tem condição de trazer solução para aquilo que é o meu problema. E ela, numa atitude de fé, avança para Jesus. Avança, mas vem por detrás, conforme a palavra de Deus nos descreve. Entre a multidão estava uma mulher que sofria durante 12 anos de uma hemorragia, versículo 25. Havia consultado muitos médicos, tinha gasto tanto com eles que ficou pobre sem ter melhorado. Antes, pelo contrário, piorava. E ela pensa consigo mesmo, diz o versículo 28, se eu apenas tocar na roupa dele, serei curada. Realmente, ela avança, vem por detrás de Jesus e toca nas vestimentas de Jesus. Toca nas vestimentas de Jesus. E Jesus ia caminhando no meio daquela multidão que o apertava, que o comprimia, mas toca-lhe. E Jesus, para. E todo mundo fica interrogado. O que está se passando? O que é que está acontecendo neste momento? E Jesus diz assim: alguém me tocou. Alguém me tocou. Mas quando Jesus está a dizer que alguém me tocou, este não era um toque qualquer. Não era um toque da multidão que o apertava, era um toque muito especial, um toque de fé. Não era toque da multidão, mas era um toque de fé. E os discípulos ficam interrogados com esta afirmação de Jesus, quando Jesus diz-lhe que alguém me tocou. E Jesus volta-se e pergunta para a multidão, coloca a questão para a multidão: quem tocou nas minhas vestes? E logo de seguida, os discípulos disseram-lhe para Jesus: Senhor,
que é possível não ser tocado no meio desta multidão? Como é que é possível? Então, todo mundo aqui junto de ti, apertando-te, comprimindo-te. Não é possível não ser tocado. Eu disse, não. Este é um toque muito especial. No meio da multidão, este é um toque muito especial. Ora, o que é que nós podemos, que lição nós podemos tirar disto aqui? A multidão, a enorme multidão estava com Jesus, acompanhava Jesus, caminhava junto com Jesus, mas não tinha noção de quem Jesus era. Eles estavam admirados com aquilo que Jesus fazia, os milagres que Jesus fazia, as curas que Jesus realizava durante a sua caminhada, durante o seu percurso, disseminando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus. Mas eles não tinham consciência do reino, não entendiam as coisas do reino. Aquela mulher sabia quem Jesus era e se destacou dentre a multidão. Se nós observarmos nos dias de hoje, nós podemos chegar a esta conclusão. Tem muita gente que fala de Jesus, tem muita gente que segue a Jesus, mas não tem noção de quem Jesus de facto é. E precisamos de destacar dentre a multidão. Não podemos de maneira alguma proceder como a multidão procede, acompanhando somente Jesus. Precisamos de conhecer, ter noção de facto acerca do reino, acerca da pessoa bendita de Jesus. O que é que Jesus é? Quem é Jesus é? O que é que ele faz? E qual é a nossa responsabilidade para com ele? Um dos ensinamentos que nós podemos observar aqui na palavra de Deus é que nós precisamos de entender acerca do reino e possamos, de uma forma sábia, usufruir bênção ou benefícios espirituais desse entendimento acerca do reino. Não permanecermos como os demais. Talvez você, eu, estejamos passando por um momento muito difícil, talvez sofrendo já há bastante tempo, buscando solução em todos os caminhos, mas a Bíblia diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Provérbios 13:12. Não devemos de forma alguma ficar amuados num canto, reclamando a vida. Antes devemos correr atrás da solução. E a solução correta nós encontramos-la através de Jesus, através de Cristo. Veja que aquela mulher desesperada já tinha percorrido tudo quanto ela podia alcançar e todos os recursos
delas já se haviam esgotado, mas ainda sobrava um. Mas a nossa alerta, quando nós lemos este trecho, não devemos deixar Cristo para o fim. Cristo não deve ficar de sobra. Cristo deve ser a primeira solução que nós devemos buscar. A primeira coisa que deve passar para a nossa mente quando estamos passando por uma aflição, por uma prova, por um desafio, por uma tribulação, a nossa mente deve estar focalizada na solução Cristo. E de imediato nos destacarmos dentre a multidão, através da nossa atitude de fé e entendimento acerca das coisas do reino, como funcionam, e nos prostrarmos perante a presença de Jesus e dele buscarmos solução. Porque em Jesus nós vamos encontrar saída, vamos encontrar conforto. Ainda que não venha a solução de imediato daquilo que nós esperamos, mas uma coisa é certa. Jesus disse assim: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Essa paz, independentemente dos desafios, independentemente da dificuldade, independentemente das situações, provas que estejamos a passar, aquela paz está ali. O problema está ali, mas a paz, esta paz de Deus que enche o nosso coração, de tal forma, apesar dos desafios, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, nos transmite essa paz, essa tranquilidade de que a nossa vida está nas mãos de Cristo. E a solução daquilo que são os desafios por os quais estamos passando, vem de Jesus. Então, o foco deve ser Jesus. Temos que aprendermos a destacar-nos do meio da enorme multidão que por vezes proclamam, falam, anunciam de Jesus, mas não têm entendimento acerca daquilo que Jesus pode fazer. No momento de aflição, no momento de aperto, alguns até desanimam e duvidam de que Deus pode fazer. Porque acontece assim quando nós somos duramente provados. E essa prova vem de Deus. Uma das lições que nós aprendemos aqui é a questão de fé. E o cerne da questão, quando nós observamos este trecho, é o alcance de nossa fé e não o toque da nossa mão que nos assegura a busca ou a cura que buscamos, a solução que precisamos. Não é isso, não é o toque, mas é o alcance da nossa fé. Veja só, a Bíblia, no livro de Hebreus, podemos ler, no capítulo 11, diz assim, as Sagradas Escrituras, acerca daquele que se aproxima de Deus, quais são as condições de como se aproximar perante Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Portanto, agradar ao Senhor, agradar a Deus, sem fé é impossível. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, assim como aquela mulher, naquele dia, no meio da multidão, ela se destacou.
por causa da forma como ela se aproximou de Cristo. Creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus recompensa aqueles que sinceramente o procuram. Precisamos de procurar. Precisamos de procurá-lo. E essa procura está fundamentada na fé de que Deus tem a solução. Deus tem a solução. Pode não ter a solução daquele momento ou naquele momento da situação que nós estamos a atravessar, mas tem a solução de podermos ter uma vida de comunhão e intimidade com Ele, para nós vencermos e ultrapassarmos os desafios do dia a dia, na confiança de Deus. Oséias, capítulo 6 e verso 3, diz assim, a palavra do Senhor. Oséias capítulo 6 e verso 3, nós podemos ler assim. Oh, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Oséias capítulo 6 e verso 3, diz assim, conheçamos, temos que conhecer a Deus, temos que saber quem Deus é, temos que saber como Deus opera, qual é a sua vontade, o que é que Ele espera de nós como filhos seus. Precisamos de conhecê-lo, precisamos de ter uma vida de comunhão e intimidade com Deus para nos destacarmos dentre a multidão e não sermos só aqueles que caminham junto com Cristo. Comprimem, apertam somente Cristo, mas não entendem o poder que flui da pessoa bendita de Cristo. Para isso precisamos de conhecer. Para isso, conforme a palavra de Deus diz aqui no versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como alva será a sua saída, e Ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Chuva que cai na estação própria, não fora da estação. E assim são as bênçãos do Senhor fluindo na nossa vida, quando nós conhecemos o Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor, nos destacamos dentre a multidão. Será que eu estou a fazer a coisa correta em função daquilo que é a vontade de Deus, ou estou a fazê-la de acordo com aquilo que é a minha visão, a minha forma de ver, a minha forma de analisar e pensar? Precisamos de entender como é que as coisas do reino funcionam. Se não, vejamos, no trecho que nós estamos debruçados sobre ele nesta manhã, meditando, diz que quando Jesus estava caminhando, junto com ele ia a multidão, e essa multidão o comprimia, o apertava. A dado momento, Jesus sentiu, no meio daquela multidão, um toque especial. No meio da multidão, Deus sabe, conhece aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Deus sabe disso. Deus destaca aqueles que dessa forma procedem, dessa forma o buscam. E não precisamos de rotular ou rótulo algum
aparece destaque, mas Deus sabe, no meio da multidão, Deus sabe, conhece toques especiais, toques de fé, quer dizer, procedimentos para entendimento acerca das coisas do reino. Deus sabe. É por isso que ele diz: alguém me tocou. Mas Senhor, não. Esse não é um toque qualquer. Quando nós clamamos, quando nós buscamos o Senhor em espírito e em verdade, quando nós buscamos o Senhor através deste prisma, deste fundamento de fé, sabendo que Ele é o Senhor, mesmo que a minha solução não aconteça naquele momento, mas Ele é Deus, eu continuarei prostrado diante da sua presença, diante da sua supremacia, diante da sua superioridade, porque Ele é Deus e continuará sendo Deus. E a minha responsabilidade é conhecê-lo cada vez mais e prosseguir em conhecê-lo, me aprofundar na intimidade e comunhão com Ele, para que haja um destaque no meio da multidão. Não que nós sejamos melhores uns que os outros, não. Mas nós temos que estabelecer uma diferença acerca das coisas do reino, como elas funcionam. Quando Jesus estava dizendo isso, alguém me tocou. Quem me tocou aqui dentro da multidão? Fez-se um silêncio e ouve-se a voz dos discípulos: Senhor, como é que tu dizes uma coisa? É absurdo, Senhor, dizeres isso. Tanta gente te aperta, tanta gente te toca e tu dizes que alguém me tocou. Não é possível no meio desta multidão alguém não te tocar. Não. Quando nós não temos percepção do reino, procedemos daquela maneira. Não entendemos como é que as coisas do reino funcionam. Um verdadeiro discípulo entenderia logo: alguém aqui deu um passo de fé. Alguém aqui está buscando o Senhor em espírito e em verdade. Esse toque é um toque de alguém que tem noção, tem entendimento acerca do reino, acerca de quem de facto o Senhor é. É por isso que o mestre disse: alguém me tocou. E quando nós temos intimidade com Cristo, entendemos isso. Alguém tocou o mestre. Porque também, quando eu toco o mestre, o mestre procede da mesma maneira. Esse toque de intimidade, esse toque de comunhão, esse toque de conhecimento, este toque de entendimento. Precisamos de nos destacar dentre a multidão. Não podemos ser como os demais. Procuremos saber se de facto aquilo que nós fizemos estamos a fazer de acordo a agradar ao Senhor. Essa deve ser a nossa preocupação primordial. O que eu estou fazendo hoje na obra do Senhor? Deus está agradando? Deus está sentindo esse toque especial dentre a multidão que comove o seu coração a ponto dele parar, para tudo. Quando nós comovemos o coração de Deus, Deus para nos atender. Veja que Jesus, naquele dia, estava caminhando para atender uma situação. Jairo também se destacou dentre a multidão, reconhecendo quem Jesus é. Este é o que pode resolver o meu problema lá em casa. A minha filha que está quase, ou está moribunda, este pode resolver, porque Ele
é Deus, Ele é o Senhor. Jesus salva, Jesus cura e Jesus satisfaz. É este Jesus. E esta é a minha oportunidade no dia de hoje. É a minha oportunidade. E a oportunidade para nós não pode ser só num dia, todos os dias. Temos que ir à presença do Mestre, temos que ir à presença do Senhor e estabelecermos esta relação de intimidade com Ele, para que possamos receber dele ânimo, conforto, fortaleza e encorajamento. Mateus, capítulo 11, nós lemos o seguinte. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, lemos o seguinte. Para nós, se você nesta manhã se encontra numa situação adversa, numa situação sem saída, sem solução, escute, Mateus 11 e o verso 28. Palavras do Senhor para nós. Palavras do Senhor para você. Palavras do Senhor dos que se destacam dentre a multidão e o buscam em espírito e em verdade. E se você está ouvindo, você está vendo, esta é a oportunidade que Deus abre para você se destacar dentre a multidão. Veja que aquela mulher se destacou e a sua fé foi recompensada. Jesus declarou para ela que: filha, a tua fé fez com que você alcançasse a salvação. Você fosse salva. A tua fé te salvou. E logo ela recebeu, veja, salvou. Recebeu salvação, recebeu cura. Imediata, instantânea, por causa da sua atitude acerca do entendimento do reino. Como é que o reino funciona? Vamos para Mateus, capítulo 11, verso 28, como eu citei há bocado. Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquela mulher, olhando para Jesus, saindo do barco naquele dia, ela entendeu isso. E hoje, se você ainda não teve este encontro com Jesus, Ele te abre essa porta hoje, para você ter um encontro com Jesus, para você se aproximar dele. Se destaca, saia dentre a multidão e se prostre aos pés de Jesus. E permaneça lá, prostrado aos pés de Jesus, buscando a sua face, clamando a Ele. Clama a mim e eu responder-te, anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes, nem te passam pela cabeça. Aquilo que o olho jamais viu, o ouvido jamais ouviu, e te subiram ao coração, são coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que entendem, para aqueles que se destacam dentro da multidão e correm e se prostram aos pés de Cristo para alcançar vitória, alcançar esta vida de intimidade, não só a solução dos seus problemas, não, para que tenham acesso à porta de entrada de uma vida de intimidade e comunhão constante com Cristo. Vinde a mim, todos estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia!
Glória a Deus. É isto que nós encontramos no seio de Jesus. É isto que aquela mulher naquele dia, depois de tantos anos, 12 anos sofrendo, para não dizer outros estigmas que ela passou, porque o nosso objetivo aqui é de facto contextualizar aquele acontecimento para hoje. O que é que nós devemos fazer em função a Cristo? Qual deve ser a nossa atitude em função a Cristo hoje? No meio de tantos desafios e tantas propostas que se nos apresentam para nós sairmos da presença do Senhor, tanta coisa no mundo de hoje, mas nós temos que nos destacar dentre da multidão. A nossa atitude de fé. Mais uma vez eu quero chamar a atenção que o cerne da questão é o alcance de nossa fé e não o toque da nossa mão que nos assegura a cura que buscamos, que nos assegura a vida de intimidade que nós queremos ter com Cristo, de profundidade espiritual, e podermos, no meio de desafios, no meio das dificuldades, no meio dos problemas, vivermos em paz, tranquilos, porque a nossa solução vem de Cristo, vem de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, pela fé nós cremos, pela fé nós vivemos, pela fé permanecemos firmes, pela fé andamos e vencemos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pela fé nós temos paz e entramos no descanso de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Escute. Muitas pessoas vêm à igreja porque estão acostumadas a vir. Acham errado de deixar vir. Hoje, com esta pandemia, as igrejas não estão abertas. Mas, quando elas estavam abertas, havia uma multidão. E quantos no meio da multidão se destacavam? Quantos no meio da multidão Deus sentia esse toque especial de conhecimento, de intimidade, de comunhão com Ele? Quantos se destacavam? Mas estar em contacto real com Jesus não é o que muitos esperam acontecer no culto. Por vezes, nós queremos atribuir culpas ao pregador. Não tem unção, não tem poder. Sempre um culpado é encontrado. E quando nós olhamos para este trecho, amados, em Cristo, observamos que não é a questão de Jesus. Reparem, no meio de uma enorme multidão, duas pessoas se destacam. O problema era de Jesus? O problema era de Jesus? O problema estava com Jesus? Não. O problema está como nós entendemos como as coisas do reino funcionam. Não tem nada a ver com o pregador. Tem a ver com o nosso posicionamento de entendermos as coisas do reino. Quando nós não entendemos as coisas do reino, então acontece um desastre. Não é o problema do pregador. Por vezes olhamos para o pregador. A questão não é o pregador. O cerne da questão é a palavra. E nosso foco tem que estar na palavra. Nosso foco tem que estar em Cristo. Assim como aqueles dois personagens naquele dia se focalizaram não na multidão, mas naquilo que Cristo podia fazer. Mas se eles não fizessem isso, se eles não tomassem essa decisão de fé, não alcançariam aquilo que eles pretendiam naquele dia. Como os demais que ali estavam, assim como foram esperar Jesus na margem, quando terminou o dia, também assim saíram. Só duas pessoas se destacaram. E assim acontece nos dias de hoje. Precisamos de nos destacar.
Precisamos de dar um passo de fé, precisamos de encarar as coisas do reino através da fé e nos posicionarmos. Hoje vou receber a bênção aqui, porque a palavra de Deus está sendo disseminada. Deus está trazendo uma palavra revelada para mim, para que eu me possa fortalecer e me possa alimentar espiritualmente, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós continuamos ouvindo, hoje ouvindo e vendo o que as igrejas estão passando através dos meios de comunicação, a disseminação da palavra de Deus, e por vezes assistimos como se estivéssemos a assistir a algum espetáculo, como se estivéssemos a assistir uma outra coisa, mas precisamos de nos destacar, nos posicionarmos. Deus vai falar comigo hoje. Deus tem algo para falar comigo hoje, através deste meio de comunicação, seja ele rádio, voz ou imagem. Deus vai usar o seu servo ou a sua serva para me dizer algo hoje. E claro que Deus vai falar quando nós nos aproximamos de Deus, como nós vimos em Hebreus capítulo 11, verso 6. Aquele que se aproxima de Deus, saiba, mas deve se aproximar com fé, saiba que Ele é galardoador daqueles que o buscam, e Deus recompensa aqueles que sinceramente o procuram. A bênção espiritual, a conforto, a fortaleza, a paz, a certeza absoluta, apesar de tudo à sua volta não esteja bem. Que Deus nos ajude para não acontecer que despertemos tarde demais. Provavelmente naquela altura já não haverá mais como obter solução. Alguns vêm para orar, não tocam Jesus pela fé. Outros assentam ao redor da mesa do Senhor, mas não têm comunhão com Cristo. Que o Senhor nos ajude, meus amados irmãos, para que não procedamos dessa maneira. E esta mensagem é para nos despertarmos a nós de formas a nos destacarmos desses posicionamentos. São batizados, mas não com o batismo do Espírito Santo. Comem o pão, bebem o cálice, mas não se alimentam de Cristo. Cantam, oram, ajoelham, ouvem, mas isso é tudo. Eles não tocam o Senhor, nem vão para casa em paz. Quando vamos à procura de Jesus, não encontramos com Jesus. Não abrimos a mão de podermos ter um encontro com Jesus. Então é necessário que mudemos de posicionamento e nos destaquemos dentre os demais e ensinemos aos outros para que aprendam a se destacar e a correr para a presença do Senhor, a buscar uma vida de comunhão e intimidade com Cristo. Então, não se contente apenas em orar mecanicamente. Toque pela fé em Jesus. Não se contente em apenas ouvir uma pregação. Toque nas vestes de Jesus pela fé hoje. Busque uma vida espiritual de comunhão e intimidade com Deus. Estamos quase para finalizar. Vamos ler livro de Salmos. O que é que a Bíblia nos orienta? Salmos, no seu capítulo 37, Salmos 37,
e alguns versos, Salmos 37, alguns versos, versículos 3, 4, 5 e 7, diz assim, versículo 3, confia no Senhor, e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te, primeiro confia, segundo deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E 7. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Então, confia no Senhor, deleita-te no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor. Isaías, capítulo 55, verso 6, lemos o seguinte. 55, 6, lemos o seguinte. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoca-o enquanto está perto. Se destaque dentre a multidão, corra, vai atrás do Senhor, busque-o, invoque o seu nome. Aleluia, glória a Jesus. Então hoje, se nos é aberto esta porta, Deus nos está abrindo esta porta hoje, de nos destacarmos dentre a multidão e corrermos. E o nosso desejo, a nossa oração é que você se destaque de fato. Está na hora de você mudar de posicionamento. Não seja um dentre a multidão, mas se destaque dentre a multidão. Se destaque perante o Senhor. Se destaque na sua forma de entender as coisas do reino, para que você possa ser edificado, você possa ser fortalecido, você possa ser confortado, você possa ser animado, você tenha paz. No meio dos desafios, você tenha paz, tenha solução. Então, se é proposto hoje, através de Deus, você a mudar de posição, porque não há em Cristo casos sem esperança, sem solução. Se alguma dificuldade, sede de teres, porque no fundo é sede de termos comunhão com Deus, nos leva por vezes a estes desconfortos, mas que Deus nos possa abençoar. Então, terminando, nesta manhã, nós queremos fazer uma oração. Primeiro, para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, para que tenham a oportunidade de fazer nesta manhã. Então, feche os seus olhos e ore comigo, aí onde você está, ouvindo através da rádio, nos vendo através da YouTube ou através da televisão Alfa e Ômega. Feche os seus olhos e ore comigo assim: Senhor Jesus, ouvi a tua mensagem, reconheço que de facto tu és Deus, reconheço que tu és o Senhor, reconheço que tu és o Salvador, reconheço que tu tens a solução, Senhor. E tu és aquele que foste enviado para morrer por mim naquela cruz do Calvário. Não ficastes ali, nem ficaste no sepulcro, mas ao terceiro dia tu ressuscitaste, subiste ao céu. E hoje, à destra de Deus Pai, tu intercedes por mim. Eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador.
escreva o meu nome no livro da vida. Amém. E para aqueles que se querem destacar, sair de entre a multidão e se destacar para ter uma vida de comunhão, de intimidade, de vitória, apesar dos desafios, ora comigo. Senhor, eu nesta manhã te quero agradecer por esta palavra. Quero agradecer, Senhor, porque a tua palavra é viva, ela é eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, Senhor. E nesta manhã, Senhor, eu quero orar, Senhor, por aqueles que se querem destacar, Senhor, de entre a multidão e levarem uma vida de comunhão, intimidade contigo, Senhor, e de vitória, buscando a Ti incessantemente, buscando uma vida espiritual de comunhão, uma vida espiritual de entendimento, Senhor. Senhor, que eles, Senhor, possam tomar essa decisão. Ajuda-os, Senhor, e abençoa-os, Senhor. E da nossa parte, Pai, receba a nossa gratidão, sabendo, Senhor, que Tu farás muito mais, para além daquilo que nós, através desta oração, pedimos a Ti, Senhor. E queremos agradecer a oportunidade que Tu nos concedeste de podermos disseminar a Tua palavra, Senhor. É um privilégio nos encontrarmos, de responsabilidade, nos encontrarmos, Senhor, diante deste púlpito para disseminar a Tua palavra, Senhor. Que esta palavra possa impactar nossas vidas. Pai, receba a nossa gratidão. E nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Seu Espírito Santo possa ser com cada um de nós de hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.